Olá, amiguinhos! Você já deu o primeiro passo para aprender sobre a Palavra de Deus. Aqui você vai aprender um pouco mais sobre as Escrituras. Então deixe o seu like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal, vem segue-me primária e acompanhem semanalmente o nosso conteúdo na Rádio Sud, a sintonia que eleva todos os sábados e domingos, às 8 da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite. E agora, vamos estudar Doutrina e Convênios 3 ao 5. E na designação dessa semana, vamos estudar um pouco sobre as 116 páginas perdidas. Joseph começou a traduzir os escritos contidos nas placas de ouro. Ele usava Urim e Tumim para fazer a tradução, e Deus ajudou-o a compreender as palavras. Joseph era um rapaz pobre e tinha pouca instrução formal. Era inculto, porém recebeu uma missão magnífica de Deus, e esse humilde rapaz se tornaria grandioso. Existia um amigo de Joseph, e ele já era um senhor, e tinha um forte testemunho a respeito das placas de ouro que Joseph possuía. Um fazendeiro que tinha muito dinheiro e posses. Ele se chamava Martin Harris, e havia dado a Joseph Smith $50 para ajudar no trabalho de tradução das placas. Naquela época, essa quantia valia muito. Joseph ficou até receoso de aceitar a quantia, mas no final, Joseph aceitou a ajuda. A esposa de Martin Harris não havia ficado contente com essa boa ação. Ela não tinha um testemunho das placas e não concordava que seu marido ajudasse, principalmente financeiramente, o jovem Joseph. Ela queria ver as placas para acreditar. Ela queria provas físicas. Quando Joseph terminou a tradução das 116 páginas, Martin Harris pediu para que Joseph deixasse ele levar as páginas para que sua esposa se convencesse do trabalho que eles estavam fazendo. Amiguinhos, muitas vezes vamos ser tentados a fazer coisas erradas que sabemos que não agradam ao Senhor. Muitas vezes, as pessoas vão insistir, dizendo que não tem problema nenhum, e vão querer diminuir a gravidade do pecado. Martin Harris estava pedindo e insistindo que Joseph fizesse algo que ele sabia que o Senhor tinha ordenado a não fazer. Depois de tanto insistir, Joseph consultou o Senhor algumas vezes, tendo sempre uma resposta negativa de Deus. E na terceira vez, de tanto insistir, o Senhor liberou, porém com muitas restrições, e que Joseph deixasse Martin Harris levar as 16 páginas para mostrar apenas para a esposa dele e alguns membros da família. E aconteceu que depois de Joseph ter entregue as páginas a Martin Harris, elas acabaram sendo roubadas. Tanto Joseph como Martin se sentiram muito mal. Como consequência dessa desobediência, o anjo Moroni apareceu e levou consigo as placas de ouro que Joseph estava traduzindo. Ele também perdeu o dom da tradução. Jesus disse a Joseph que Satanás influenciara alguns homens para apoderarem-se das 116 páginas. Eles pretendiam modificar as palavras para que as pessoas não acreditassem no livro de Mórmon. Jesus disse que Satanás e homens iníquos não poderiam interromper a obra de Deus. Joseph arrependeu-se. Depois, Moroni devolveu-lhe as placas de ouro, e o Senhor perdoou a Joseph e restaurou o dom da tradução que ele havia perdido por desobediência às ordens do Senhor. Amiguinhos, lembrem-se que independente de qualquer coisa, qualquer dificuldade e situação, o Senhor sempre estará com a gente quando escolhermos o que é certo. Quando tomamos a decisão correta e se mantermos obedientes a Deus, Ele não nos abandonará, assim como diz em Doutrina e Convênios, capítulo 3, versículo 8. Tu deverias ter sido fiel, e Ele teria estendido o braço
amparando-te contra todos os dardos inflamados do adversário, e teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Então, amiguinhos, essa foi a aula. Espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo e que ele tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com um amigo e conte a alguém que ouviu essa aula na Rádio Sud também. Ajude a espalhar o evangelho maravilhoso de Jesus Cristo ao máximo de pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima semana!